Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Federal faz operação para desarticular organização criminosa suspeita de vender cerca de 180 milhões em crédito de carbono de áreas da União invadidas ilegalmente. Um caminhoneiro é morto pela polícia depois de atropelar uma mulher em Belo Horizonte. A crise de abastecimento de água em Bauru faz moradores e empresários investirem em poços artesianos. E ainda, Dia Mundial do Meio Ambiente, e a capital federal ganha usina solar pública que vai fornecer energia para 80 prédios públicos de Brasília. Quarta-feira, dia 5 de junho, agora no Brasil TV. A Polícia Federal fez hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de vender cerca de 180 milhões de reais em crédito de carbono de áreas da União invadidas ilegalmente. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Greenwashing, que busca desarticular uma organização criminosa suspeita de grilagem de terras públicas, fraudes documentais e exploração ilegal de recursos naturais de áreas da Amazônia Legal. A organização é suspeita de vender cerca de 180 milhões de crédito de carbono de áreas da União invadidas ilegalmente. A investigação revelou um esquema de fraudes fundiárias que se estendeu por mais de uma década e resultaram na apropriação ilegal de cerca de 538 mil hectares de terras públicas. De acordo com as investigações, foram exploradas ilegalmente mais de 1 milhão de metros cúbicos de madeira em tora, gerando um dano ambiental estimado em 606 milhões de reais. Estão sendo cumpridos 5 mandatos de prisão preventiva e 76 mandatos de busca e apreensão em Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Paraná, Ceará e São Paulo. De Porto Velho, Rondônia, Marcos Miranda para o Brasil TV. Em outra ação, a Polícia Federal prendeu 3 pessoas envolvidas com grilagem de terras no sul do Amazonas. 21 mandados da Justiça Federal do Estado foram cumpridos. A organização criminosa é atuante no sul do Amazonas e é constituída por uma família de grileiros, servidores do INCRA e outros operadores investigados pela prática de fraudes em cartórios e em sistemas informatizados da União, além de estelionato e lavagem de dinheiro. A investigação é um desdobramento da Operação Xingu, que em agosto de 2023 prendeu um grupo de desmatadores, incluindo um dos condenados pelo assassinato da missionária americana Dorothy Stang. Foram mobilizados na operação mais de 40 policiais federais nos estados da Bahia, Amazonas, Tocantins e Acre, que cumpriram 3 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão. 2 deles na Superintendência do INCRA, em Manaus. A operação foi deflagrada hoje, dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e foi escolhida pela Polícia Federal como forma simbólica de conscientização e repressão a crimes contra a flora e ao patrimônio natural da União. A Prefeitura de Porto Alegre começou a remover os corredores humanitários. A estrutura feita em frente à rodoviária foi a primeira que começou a ser desmanchada. O trecho foi construído sobre uma área alagada com a proposta de ser uma segunda alternativa para os veículos saírem da cidade. A quarta-feira de sol é um combustível para quem ainda trabalha na limpeza. E para essa família, que depois de um mês isolada pela enchente, pôde sair de casa e caminhar pelas ruas secas de Porto Alegre. Não tinha acesso, agora já tem mais acesso. Quem também esperou esse tempo todo para sair foi a dona Estela. Hoje, resolveu o que estava atrasado. Marcar consulta e pagar minhas contas. Não estava dando antes? Não estava nem conseguindo marcar minha consulta. Agora marquei. Hoje ela pegou o ônibus pela primeira vez depois de um mês no ponto perto de casa. É que 2 terminais no centro histórico voltaram a atender a população de Porto Alegre com 53 linhas de ônibus. O transporte coletivo da cidade já opera com 90% das linhas.
Uma das imagens que mais marcam esse momento de retomada é essa aqui. Os corredores humanitários construídos para que veículos de resgate, caminhões que chegavam com doações do Brasil inteiro pudessem acessar Porto Alegre em meio à enchente, estão sendo demolidos. Esse aqui, por exemplo, já foi retirado e ele dá acesso à estação rodoviária de Porto Alegre. Uma operação de trânsito foi montada no entorno do terminal para coordenar a volta do movimento. A normalidade vai vir durante os próximos dias, né? Nós estamos falando só no sentido bairro-centro. Logicamente, logo adiante ali nós vamos ter que pensar o centro-bairro, que é a retirada do corredor da Castelo Branco para o túnel, que mais alguns dias ali nós vamos também trabalhar para tirar o que se fez aqui, a gente vai fazer do outro lado. A rodoviária de Porto Alegre volta a funcionar na sexta-feira. Por enquanto, vão ser apenas viagens para municípios gaúchos. Linhas para outros estados vão partir da cidade de Osório, a 100 quilômetros daqui. Enquanto isso, funcionários fazem um mutirão de limpeza para receber os passageiros no fim da semana. Até amanhã, as saídas de ônibus são de um terminal improvisado na zona leste da cidade. Nós hoje estamos operando lá no terminal Antônio de Carvalho com 92 horários. E esses 92 horários passarão a partir de sexta-feira, às 7 horas da manhã, né, até às 20h15, saindo aqui do nosso terminal central rodoviário. A notícia da volta das operações do terminal trouxe um alívio para o Laírton, taxista há 20 anos, que não via a hora de voltar ao trabalho. Hoje, mesmo sem movimento, colocou o táxi na porta da rodoviária. Todo mundo está bem ansioso para voltar aí, que a gente está com saudade de trabalhar e ganhar nosso dinheirinho pro ganha-pão, né? Tá difícil a coisa. Muita gente está passando necessidade. Então, estamos com bastante expectativa, bem felizes que vamos voltar. Nos últimos dias, moradores de Porto Alegre têm formado filas em frente à sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em busca de auxílios do governo para se recuperar das enchentes. Ontem, para tentar aliviar essa situação, a Prefeitura anunciou mais 3 locais para atendimento. Um desses lugares fica no bairro Sarandi e tinha bastante gente hoje cedo. A Vanessa foi a primeira a chegar, às 6 da manhã. Eu vim arrumar meu CAD único. Fiquei com medo de pegar muita fila, né? Que apodrece nas filas, né? É terrível ficar nas filas. É muito demorado. Perdi tudinho. Para quem passou por semanas tão difíceis, qualquer boa notícia traz um conforto. Que a nossa capital, que o nosso estado, né, retomem o mais rápido possível as atividades normais. Que assim seja. Amém. Estamos rezando todos, né, para que aconteça o melhor. Um carro caiu de uma falésia na Praia da Pipa, em Tibau do Sul, litoral do Rio Grande do Norte, na madrugada de hoje. A motorista foi resgatada com vida. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. O veículo caiu do alto desta falésia na Praia da Pipa, em Tibau do Sul. Foi por volta das 2h20 da madrugada. A mulher de 40 anos que dirigia o automóvel sobreviveu ao acidente e foi socorrida. Um casal de viajantes argentinos que estava neste motorhome acordou com o barulho do cachorro e percebeu a movimentação do veículo. Os argentinos ouviram os gritos por socorro. Havia muita chuva. Julian disse que estava chovendo na hora. Ele e a esposa pensaram que a mulher queria passar rápido pelos buracos da pista para estacionar, porque muita gente à noite vai até lá. Mas o carro seguiu adiante. Seguiu de largo. O Corpo de Bombeiros teve dificuldade de ter acesso ao local por causa do abismo e da quantidade de pedras. Deste ponto onde nós estamos, na Praia da Pipa, a gente percebe a altura em que o veículo caiu. O chapadão tem mais de 20 metros, o que torna a operação de retirada do veículo mais complicada. Outro fator que também dificulta a operação é que a maré continua subindo. A mulher foi socorrida ainda durante a madrugada. Estava confusa e com ferimentos. Ela foi levada ao Hospital Valfredo Gurgel, em Natal. Em Minas Gerais, a Polícia Civil investiga a morte de uma mulher que foi jogada dentro de um caminhão e em seguida atropelada pelo motorista na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte. A Polícia Militar percebeu a movimentação na Avenida Amazonas, na altura do bairro Vila Oeste, pela câmera do olho vivo. De acordo com testemunhas, o motorista de um caminhão jogou uma mulher para fora do veículo e, em seguida, atropelou a vítima. De casa, o Valdemir ouviu o barulho. Tipo um grito, né? Pedindo ajuda. Só que foi tão rápido que, né, o corpo já estava no asfalto e depois de um tempo começou a chegar
as viaturas, né? Denise Teixeira da Silva tinha 33 anos. A polícia ainda não sabe qual a relação dela com o motorista do caminhão, identificado como Roger Rodrigues de Oliveira, que fugiu na sequência. O motorista fugiu pela Avenida Amazonas, em direção à Contagem. No caminhão, ele passou pela Avenida João Gomes Cardoso. Foi neste trecho que a Polícia Militar identificou o veículo e começou a perseguição. Até o helicóptero da PM foi acionado para ajudar no trabalho. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava agitado e não obedeceu a ordem de parada. Na fuga, o motorista percorreu cerca de 13 quilômetros, lá da Avenida Amazonas até este ponto aqui, no encontro entre a Avenida Helena de Vasconcelos Costa e a Via Expressa em Contagem. Para parar o caminhão, que estava em alta velocidade, os militares tiveram que atirar. O motorista, então, perdeu o controle da direção e o veículo atingiu o meio-fio, bem próximo à estrutura desta passarela. Roger Rodrigues de Oliveira foi atingido pelos disparos e morreu no local. Dentro do caminhão, a polícia encontrou latas de cerveja e um pino de cocaína, vazio. Em Rondônia, uma câmera de segurança flagrou um assassinato. Um homem foi morto com mais de 30 tiros. O aumento da violência aqui em Rondônia preocupa as autoridades. Dados do Observatório Estadual de Segurança Pública mostram que só entre janeiro e abril deste ano, 148 pessoas foram assassinadas, uma variação de 3,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Do total de mortes violentas, 6 foram investigadas como feminicídios e outras 6 como casos de latrocínio. A capital, Porto Velho, é a cidade mais violenta, com 67 homicídios até agora. E Vilhena, aqui no interior, aparece como a segunda do ranking, com 16 ocorrências, um aumento de 77%. O caso mais recente foi a execução de um ex-detento em Vilhena, em frente a um mercado no bairro Cristo Rei. 2 homens foram presos por dar apoio ao crime. Imagens de segurança mostram os atiradores descendo de um carro e disparando contra a vítima, que havia saído da prisão há um mês. Foram 30 disparos. Na casa de um dos suspeitos foi apreendida uma garrucha com numeração raspada. Segundo as autoridades, o crime está relacionado com disputas entre facções. Os atiradores já foram identificados, mas ainda estão foragidos. Yuri Lima para o Brasil TV. Agentes federais e das Forças de Segurança de Mato Grosso fizeram uma operação contra suspeitos de integrar o núcleo da maior facção criminosa do estado. A quadrilha é investigada por lavar dinheiro do crime em casas de shows. 7 pessoas foram presas em Mato Grosso e no Rio de Janeiro durante essa operação conjunta entre as polícias. A maioria dos alvos é daqui de Cuiabá. Entre os investigados estão chefes do Comando Vermelho aqui no estado, promoters, que são os organizadores de eventos em casas noturnas, um fiscal da prefeitura, um policial penal e um vereador foram alvos de busca e apreensão. Segundo a polícia, o parlamentar teria relação próxima com esses servidores. O policial penal foi detido porque estava com uma arma com numeração raspada. A polícia não divulgou os nomes. De acordo com as investigações, a facção contratava shows de cantores nacionalmente conhecidos para lavar dinheiro de outros crimes. O grupo criminoso contava com o apoio dos agentes públicos responsáveis pela fiscalização e pela concessão de licenças para a realização dos shows. Em contrapartida, recebiam propina. Hoje, os agentes cumpriram dezenas de mandados. Entre as ordens judiciais estão 2 afastamentos de cargo público. 2 dos principais alvos da operação acabaram sendo presos pela Polícia Federal no último sábado, quando desembarcaram em um aeroporto do Rio de Janeiro com documentos falsos, também uma grande quantia de dinheiro em espécie e joias. Luiz Vieira, para o Brasil TV. Bauru vive uma grave crise de abastecimento de água e 100 mil moradores estão enfrentando um rodízio no fornecimento. Quem depende da água para trabalhar sofre mais. Para tentar fugir desse problema, alguns empresários estão investindo na instalação de poços artesianos. A procura aumentou bastante nas empresas especializadas. A instalação é regulamentada pelo Departamento de Água e Esgoto e tem que seguir algumas regras.
O João já enfrentou diversas vezes o problema da falta d'água em Bauru. Há 27 anos tem restaurantes na cidade. Sem água, ele conta que é impossível manter a produção nos estabelecimentos. E por trabalhar com pescados, a limpeza do local precisa ser redobrada. No início, nós tivemos o problema nas faltas de água em alguns períodos do ano, que nós tínhamos que chamar sempre o caminhão-pipa, né, para nos trazer água para os clientes, para a gente poder trabalhar. Sem água e sem energia, pode fechar a empresa. Então, a água é muito importante para nós. Além da caixa de 10 mil litros, para não passar mais por esses problemas, o João mandou fazer um poço artesiano nesta unidade onde nós estamos. Um investimento de mais de R$80 mil. E na outra unidade que decidiu abrir, escolheu um local que já tinha um poço artesiano e só precisou regularizar mais um investimento, dessa vez de R$30 mil. Gastos que, segundo ele, compensam. Afinal, não teve mais problemas com falta d'água nos restaurantes. Além dos valores para regularizar os poços e da conta de água, ele ainda paga algumas taxas de fiscalização ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru. A grande maioria que nós temos sob controle do DAE são 700 poços que nós fiscalizamos periodicamente, não só a outorga, quanto a questão de exames laboratoriais que tem que ser apresentado pelo menos 2 vezes ao ano. A perfuração de um poço envolve uma série de regras e documentações para o processo de licenciamento. O local precisa passar por uma análise prévia e um projeto para dimensionar o volume de água de acordo com a necessidade. Ele precisa de um volume de água X. Esse poço de uma profundidade de tantos metros é suficiente, um diâmetro e tal. Mas ele precisa de um volume bem maior, o diâmetro tem que ser maior, a profundidade maior. Esta empresa em Bauru constrói poços artesianos. O Lucas, dono do local, percebeu a demanda aumentar nos últimos anos. Ele conta que em períodos de estiagem acentuada, crescem os pedidos de orçamentos de projetos para perfuração de poços. De um ano para cá, ele precisou até mesmo ampliar o quadro de funcionários. Nós falamos hoje, nos últimos 2 meses, de um aumento de faturamento aí em torno de 10%. A Caixa Econômica Federal vai indenizar 13 mil famílias que são donas de apartamentos em prédios do tipo caixão, interditados por alto risco de desabamento na região metropolitana do Recife. As indenizações serão pagas a 13 mil famílias que são donas de apartamentos em prédios caixão interditados por alto risco de desabamento na região metropolitana do Recife. O valor pode chegar a R$120 mil e os pagamentos vão começar a ser feitos ainda em 2024 e finalizados no próximo ano. No total, 431 prédios do tipo caixão serão contemplados nesse acordo entre os governos federal e estadual, além da Caixa Econômica. O governo de Pernambuco anunciou que vai assumir a responsabilidade pela demolição desses edifícios, além de prestar assistência às famílias que ocupam parte desses imóveis de forma irregular. Vale lembrar que no ano passado, 20 pessoas morreram na região metropolitana do Recife no desabamento de parte de 2 prédios que já estavam condenados. Mário Carvalho para o Brasil TV. A seguir, na capital nacional do bordado, no interior paulista, a produção de cobertores, edredões, mantas está a todo vapor com a proximidade do inverno. É daqui a pouquinho. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente e olha que notícia boa. Vai ser inaugurada no sábado a primeira usina solar pública da capital do país. Ela vai fornecer energia elétrica para 80 prédios públicos do Distrito Federal. Solzão e céu aberto, sinônimo de calor, dia bonito e economia. Pois é, a produção de energia solar está cada vez mais comum no Brasil. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, neste ano, a capacidade de geração de energia no país cresceu mais de 4 mil megawatts. As usinas solares fotovoltaicas representam quase metade dessa potência acrescentada. E aqui na capital, essa tendência tem ganhado espaço. No próximo sábado, será inaugurada a primeira usina fotovoltaica pública do DF.
De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Gutenberg Gomes, a expectativa é de uma economia anual de R$1 milhão. A usina nos custou 4.300.000 e a nossa conta é que ela gerará uma economia de 1 milhão ano. Então, em um ano, esse dinheiro começa a ser retornado para aplicação em políticas públicas. É a primeira usina pública do DF e o arranjo está consolidado, a usina já está gerando energia, então a tendência é que a gente replique para outros órgãos públicos. A usina fica aqui no Parque Ecológico de Águas Claras e a energia gerada por essas placas será utilizada em edifícios como a sede da Secretaria do Meio Ambiente do DF, 10 escolas públicas, incluindo a Escola de Música de Brasília e 34 unidades de conservação administradas pelo Instituto Brasília Ambiental. No ranking de potência de energia solar, o Distrito Federal ocupa a 18ª posição, com capacidade de gerar 413 megawatts. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os 3 primeiros estados da lista. Mas, no ranking municipal, Brasília ocupa o primeiro lugar, 413 megawatts de potência instalada, mais de 100 megawatts do que a segunda colocada, Cuiabá. Energia limpa gera um alívio para o meio ambiente e para o bolso de quem paga as contas também. Ele representa ganhos, obviamente, para o meio ambiente, pela sustentabilidade, mas também representa ganhos para os pagadores de impostos, porque reduz um custo importante para o governo, mas também ajuda os demais consumidores de energia, porque a geração solar fotovoltaica, quando ela é feita da forma como é feita, assim, junto a onde a energia vai ser consumida, reduz os custos para os demais consumidores. Iniciativa muito importante, energia limpa e precisa ser mais usada e explorada aqui no Brasil. Vamos falar agora de música? Em Aracaju já é São João. Todo dia tem festa, mas lá, além do forró, tem um estilo musical que faz todo mundo sofrer por amor e arrasta uma multidão. Vamos ver. No palco do Arrocha, Natanzinho Lima. Uma voz que embala essa multidão de sofredores apaixonados. Desde sempre, desde criança. O cantor tem atraído cada vez mais seguidores, fãs da música e até do estilo. O Chapéu Preto foi visto em muitos nesse mar de gente. É um fenômeno, é o melhor, um dos melhores, atualmente, da atualidade. Silvano Salles é um dos nomes mais populares desse ritmo e também trouxe um repertório de um amor intenso. O arrocha, ele tem a influência do forró e das músicas de serenata. E é o ritmo autêntico da dor de cotovelo. Você deve concordar comigo, né? Agora, uma coisa que eu não consigo entender é por que a gente tem que cantar tanto por um amor que já perdeu. Por que será, hein? É porque a gente sofre muito por amor. A gente tem um amor reprimido, aquele amor que a gente não pode assumir. O arrocha é pra isso, pra gente sofrer, pra gente gostar, pra gente amar, pra gente dançar e curtir o nosso forró da nossa cidade. Sofrer por amor. Dói, né, gente? Mas pelo menos o povo tá cantando. Bom, nesse mês começa o inverno, mas antes mesmo da estação mais fria do ano tá entre nós, a produção em massa de cobertores, edredões e mantas já tá a todo vapor em Ibitinga, a capital nacional do bordado no interior de São Paulo. As fábricas não param, já que a expectativa para as vendas desse ano é muito alta. Chegou a hora de conferir cada pedido, afinal são muitos. O cliente não está deixando para a última hora, não. O pessoal está vindo antes. Por quê? Por questão de descontos especiais, né? Todo o pessoal que vem antes, eles conseguem adquirir também cores, aquilo que ele viu na rede social, ele consegue garantir também aquele produto, entendeu? Então, assim, a procura está sendo bem antecipada. Na loja onde a Daiane trabalha, a expectativa é vender 5% a mais que no ano passado. E os queridinhos do período são os cobertrons. O pessoal quer aproveitar para comprar porque é nesse período que o produto é mais fabricado. E nem sempre precisa de loja para vender coberdron. Aqui da fábrica as peças já são embaladas e enviadas para todo o Brasil.
Só aqui são quase 3 mil coberdrons que estão indo para a capital paulista. A venda é da fábrica do Éder. Por aqui, na temporada de frio, cerca de 300 mil coberdrons são produzidos. Contamos com um aumento de 80% aí nas vendas de inverno. Espero que conseguimos chegar nesse objetivo aí. E estamos trabalhando, contando com a galera aí, colocando tudo para fabricar. Desde dezembro, a turma está trabalhando bastante para dar conta de bater a meta. Deu para perceber o esforço da cidade toda para atender o Brasil, né? Nessa loja, as vendas já cresceram 30% em relação ao ano anterior. Aqui, essa é a grande aposta do inverno 2024. As cores têm um diferencial muito grande e também o detalhe deles, eles têm um alto relevo. Então é super bacana, além das cores, do design, o alto relevo, que ele é feito num tear de jacquard. Então é assim um acabamento mais diferenciado. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.